Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um UFSC Entrevista. Nessa edição, a gente está com o jornalista, chargista, roteirista e escritor Zé da Silva. Com mais de 20 anos de carreira, Zé já trabalhou em novelas como Império, da TV Globo, No Cacete Planeta e Sai de Baixo, além das suas centenas de charges publicadas no Diário Catarinense. Hoje, a gente vai conversar sobre os seus projetos mais recentes, o documentário Metropol, A História Continua, e o filme Nas Asas de Zé Perry. Zé, eu fico muito feliz por você ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada e seja muito bem-vindo ao UFSC Entrevista. Legal, obrigado. Eu, como um ex-aluno da UFSC, como eu me formei aqui, fiz jornalismo, eu me sinto assim meio voltando à casa, sempre bacana. Ai, fico muito feliz. Eu quero começar a nossa conversa falando sobre o documentário Metropol, A História Continua. O que ele retrata? O Metropol é uma história é uma pesquisa que eu comecei a fazer sobre um time de futebol que foi o principal time de Santa Catarina nos anos 60, que ele foi fundado e foi reforçado para abafar até uma greve de mineiros, isso é engraçado, e a partir disso ele virou uma referência do futebol brasileiro mundo afora, porque ele jogou na Europa, fez uma das maiores excursões de um time brasileiro pela Europa até hoje, que foram 23 jogos, ganhando 13, empatando 6, perdendo 4, jogando contra La Coruña, Bayern, e ele também ganhava do Grêmio, ele rogou a maldição até no Botafogo quando acabou, e era uma história muito incrível, que meu pai era torcedor do Metropol, e eu sempre cresci ouvindo as histórias do Metropol, e quando eu fui estudar jornalismo na UFSC, tinha uns amigos nossos que eles duvidavam dessa história, que eu contava eles duvidavam o quê? O padre no banco de reservas, torcendo junto do time, ganhando faixa de capitão quando o time ganhava o título, você está maluco, isso é mentira. Aí eu fui obrigado a fazer um TCC, fiz o TCC inicialmente. Depois o TCC virou livro, que foi lançado um pouco depois que eu me formei, e aí o Rui Castro ainda fez o prefácio na época, e depois eu fiz a primeira versão do documentário, entrevistando os jogadores e pessoas que marcaram a época, ex-torcedores, tipo o Zenon, que jogou no Corinthians, ou o Celso Freitas, que é apresentador da TV Record, e com imagens também antigas do time na Europa e do time jogando aqui. E agora eu fiz a terceira edição do livro, também com o prefácio além do Ricardo do Juca Kfouri, e esse outro documentário, né, complementando, que é o Metropol, A História Continua, que é mostrando também como é que está sendo o revival que está tendo, porque o Metropol fechou no ano de 69 e agora o pessoal está tentando fazer com que ele retorne ao profissionalismo. Então é uma semente que está florindo no gramado novamente. Legal. E Zé, como é que o Esporte Clube Metropol entrou na sua vida? Eu soube que tem uma história por trás lá da época da universidade. Eu estava em busca de um assunto e desde criança eu desenhava as histórias do futebol que meu pai contava, sabe, do Metropol. Então, quando veio o pessoal na universidade passar a duvidar da história, eu pensei, poxa, isso aqui rende. Se as pessoas estão duvidando, é porque a história é interessante, né? Porque era um lugar onde havia muito carvão. Na época, a exploração do carvão ela era de uma forma que não é hoje em dia, que hoje em dia se busca mais dentro das formas menos impactantes. Na época nem existia essa cultura. Não dá para dizer que o empresário não fazia assim porque não queria, porque não se falava isso. A sociedade não tinha amadurecido ainda para criar essas ideias assim, de impactar menos, né? Então era um ambiente poluído onde as pessoas eram felizes porque o Metropol aparecia em todos os jornais do país e até da Europa por causa a cidade aparecia por causa do futebol. Uhum. Então eu disse, poxa, vamos levantar essa história aí. O Metropol também foi tema do seu TCC lá na década de 90. De que forma essa história impactou no início da sua carreira como jornalista? Na época eu lembro que eu já trabalhava desenhando. Sabe, quando eu comecei a trabalhar na agência de comunicação da UFSC, na AGCOM,
desenhando no jornalzinho da GECOM. E eu já fazia muitas ilustrações freelancers, então o pessoal me conhecia como desenhista. E aí, quando eu fiz o livro, o pessoal disse, poxa, mas você escreve também? Eu falei, sim, eu sou alfabetizado. Engraçado que assim, é curioso ver isso, porque muitas vezes a gente, quando entra na faculdade, a gente tem uma ideia do que vai fazer na carreira e faz completamente diferente. Eu lembro que eu, quando entrei no curso de jornalismo, meu sonho, porque eu li muito, o jornalismo entrou na minha vida pelo futebol, pela revista Placar, que meu pai comprava toda semana, que era muito popular entre a gente. Então, eu pensava assim, ó, eu queria trabalhar como repórter da revista Placar, que hoje em dia nem existe mais, ou mal existe, né? Mas eu pensava assim, duas coisas que eu não quero fazer, que é trabalhar desenhando e na televisão. E no fim viraram as duas coisas que eu fiz, porque estou desde 98 fazendo charge para o Diário Catarinense, e também eu comecei a trabalhar na TV Globo como roteirista de série, de novela no ano 2000. Então, no fim, o que eu estava pensando com 17 anos não vingou. É engraçado isso, né? Por isso que eu falo, a minha filha, por exemplo, ela entrou agora na faculdade de medicina, querendo fazer uma especialidade, eu falei, ó, não te prende não, porque você vai aprendendo outras coisas, né? Tem isso. Qual a importância de contar sobre a jornada desse clube tantos anos depois do auge do seu sucesso? Eu acho que ele tem vários fatores que se repetem, sabe? Por exemplo, a cidade de Criciúma na época era uma sociedade dividida, em que parece muito a sociedade de hoje em dia. Tinha assim, às vezes as pessoas eram chamadas de comunistas e nem eram, sabe? Tinha isso. Os jogadores, eles tinha uma relação do que o futebol representa para a sociedade brasileira, que também se repetiu depois na Copa de 70, quando o futebol foi até uma ferramenta do governo militar para se aproximar da população e gerar empatia. Então, acho que isso é uma coisa que está sempre acontecendo, sabe? Tá sempre tendo. Hoje em dia, por exemplo, volta e meia um jogador fala alguma coisa de política e dizem, poxa, mas isso é relevante, não é? Acho que também o Metropol, eu acho que tem um dilema humano dos personagens, né? Tinha, por exemplo, o Nilson, que ele era o principal atacante do Metropol, ele veio do Botafogo e ele falava assim, não, eu sou o maior jogador do mundo, eu tenho que jogar no maior time do mundo. E ele foi jogar no Santos, ele foi ser reserva do Pelé. Só que ele não conseguia pegar a vaga do Pelé, né? Então tinha uns personagens assim que são folclóricos na história. Tem muitas histórias folclóricas que a gente vê que são curiosos. Por exemplo, teve um jogador o Zezinho, ele foi na Romênia e ele era um país do regime fechado, né? E ele não era possível você conversar muito com as pessoas. E ele conheceu uma garota, começou a sair com ela lá. Ele mal falava, ele não falava nada de romeno. Quem é que conhece hoje alguém que fala romeno? Imagine no ano de 62. Então ele saiu com a garota, só que a polícia pegou ela, prendeu ela, afastou os dois e ele não conseguiu mais ver a garota. Aí chegou aqui no Brasil e chegou uma carta escrita em romeno com a foto dela. Ele não conseguiu traduzir a carta, mas botou na filha o mesmo nome daquela mulher, que era Sucosde, o nome da mulher. Então é engraçado isso, sabe? Tem também um jogador que estava na Europa. Ele viu que o filho tinha nascido no Brasil, mas ele não tinha encontrado com o filho, ele queria voltar, dizer, não, meu filho vai jogar na seleção, e o dono do time dizia, poxa, você tá maluco, vai dormir, tá bêbado. E no fim o filho jogou na seleção. Então tem muitas coisas curiosas da história, que são pitorescas da história do Metropol, mas também que refletem o que é o futebol, o que é a importância dele na sociedade, porque não é só sobre futebol, né? É sobre, como o próprio título do livro que dá origem ao documentário fala, que é a trajetória do Metropol e de sua torcida. E quanto tempo entre pesquisa, gravação e edição até a finalização do documentário? O documentário ele teve várias etapas, porque esse documentário ele é formado basicamente de duas fases. Ele tem as entrevistas que eu fiz já há muitos anos com os jogadores que ainda estavam vivos, então eu montei aquilo e eu botei as imagens antigas, as imagens de época, e aí eu agora, nos últimos tempos aí, o Metropol voltou, então eu agora em janeiro de 2023, eu fui lá
acompanhar como é que estava sendo. Fui eu e o Marco Martins que fez o trabalho da câmera e também da edição do trabalho desse documentário. A gente foi lá e pegamos como é que está sendo esse trabalho de refazer o Metropol, de tentar manter a história viva. Então, se você pegar desde quando comecei a fazer o TCC, no ano de 93, quanto tempo d'água já estou em cima. Muitos anos. E para quem quer assistir, conhecer um pouco mais a trajetória do Metropol até os dias de hoje, onde que o documentário está disponível? O documentário vai passar na TV UFSC. E a gente também tem o símbolo, tem o perfil, que é @livrometropol, que é onde eu e o editor da Carb, que lançou o livro, da Carb Editora, o Carlos Stegman, a gente coloca as novidades sobre o projeto do resgate da história do Metropol no Instagram, é @livrometropol. Livro Metropol, para quem quiser acompanhar e seguir. Isso aí. Falando sobre o seu novo filme Nas Asas de Zé Perry, qual o objetivo desse projeto? O Nas Asas de Zé Perry, ele foi criado para mostrar os bastidores do curta-metragem Das um Banho Zé Perry, que eu escrevi e dirigi, que é uma ficção baseada na passagem do Saint-Exupéry por Florianópolis. Eu pensei, poxa, podia fazer um filme que contasse a história do Saint-Exupéry aqui e tal, mas que tentasse ser documental, mas pensei, não, vou fazer algo lúdico. Fazer uma alegoria em cima da passagem dele. Então, eu imaginei o seguinte, um escritor, ele quer conquistar uma garota, só que um desenhista quer conquistar uma garota, só que ela disse, não, você já desenha todo mundo. O que eu quero é dar uma volta de avião. E aí ele vai, ele chama o Saint-Exupéry, porque a história se passa em 1930, né? Na época em que os aviadores franceses, eles muito vinham para cá, particularmente na Praia do Campeche. Então eles saem para dar uma volta e a partir daí, para encontrar a garota, o Saint-Exupéry recebe o desenho dele e ele vem para cá, ele sai para dar uma volta para procurar a garota. E os personagens e situações que eles vão encontrando têm alusões ao livro O Pequeno Príncipe, que agora completou 80 anos, que foi escrito pelo Saint-Exupéry, que é considerado o segundo livro, só perde para a Bíblia, né, de mais lido no mundo. Então foi um projeto que eu achei que ele, apesar de ser um curta, ele conseguiu alguns feitos, porque para começar, a gente fez o primeiro avião cenográfico da história do cinema nacional, sabe? Eu peguei o projeto do avião do Saint-Exupéry na internet, e aí falei com a Loli Menezes, que fez a direção de arte, o Arthur, das empresas associadas, né, que foi uma produção da 433 Produções, Diplomata Filmes, Vinil Filmes da Loli, Estúdio de Ideias do Arthur. A gente se uniu e aí achamos um artista, que é o Michel, especializado em fazer trabalhos de carnaval, e ele fez o avião no tamanho exato, do jeito que era. Depois o avião ficou ainda um ano em exposição ali no aeroporto, né, que o aeroporto de Florianópolis foi um dos patrocinadores, e ficou junto da prefeitura, né, ficou em exposição ali. Então, o Nas Asas do Zé Perry, ele mostra todo o making of, os bastidores, como é que foi para fazer esse avião, como é que foi, porque tem cenas gravadas na Ilha do Campeche, tem a participação de atores nacionais, como o Marcos Veras e o Rodrigo fazendo o Saint-Exupéry, né? Então, como é que foi a vinda deles, como é que foi o intercâmbio deles com os artistas locais, tem todo isso, esses bastidores que eu acho que é interessante para quem estuda cinema e particularmente o cinema catarinense. Como foi fazer parte desse projeto? Esse projeto tem um negócio que é o seguinte, eu já tinha escrito a história há muitos anos, e aí eu estava com aquela história na gaveta, e aí eu vim ficar aqui, porque eu divido meu tempo um pouco entre aqui, Florianópolis e o Rio. E na época da pandemia eu fiquei mais aqui, e aí eu comecei a olhar aquele projeto e poxa, aquele projeto podia decolar, hein? Então eu comecei a me organizar para isso, porque geralmente eu sempre trabalhei em casa, sabe? Fazendo as charges para o Diário, fazendo os roteiros para a Globo, porque o roteirista ele é muito distante, a gente fica muito
a gente não vai lá muito visitar, sabe? Porque se você sair de casa todo dia para ir lá, alguém, quem é que está escrevendo, né? Quem é que está criando as coisas? Então, com a pandemia, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa que tivesse que sair de casa, tivesse que juntar um pessoal. Quando eu vi, já tinha mais de 50 pessoas envolvidas, que o filme ele tem essa característica, né? Então, foi bom para isso, foi para eu desenvolver também uma parte que eu sempre quis trabalhar, que foi dirigir ficção. Então, estudar isso, ver como é que eram as melhores formas, como é que você trabalha com o diretor de arte, como é que você trabalha com o pessoal da computação gráfica, como é que você trabalha com o diretor de fotografia, porque são várias pessoas se juntando, né? O Orson Welles, ele tinha uma frase que ele falava que para você fazer um quadro, você precisa de um pincel, para você fazer um texto, você precisa de uma caneta, e para você fazer um filme, você precisa de um exército, sabe? Tem que recrutar um pessoal, né, grande. Então, tudo isso que foi fazer parte desse projeto que eu tinha começado, assim, também foi a chance de fazer um trabalho autoral também, porque muitas vezes no audiovisual a gente trabalha em ideias que vêm de outros, né? Por exemplo, na novela Império, para dar um exemplo do Agnaldo Silva, que eu fui da equipe de roteiristas, foi uma novela que ganhou o Emmy como melhor novela mundial em 2015, mas é um trabalho onde eu sou parte de uma engrenagem, sabe? A autoria principal do Agnaldo, a gente ajuda a escrever e tal, mas quando você faz um trabalho desse, você tem mais a chance de exercer a sua autoralidade, sabe? Você tem mais o controle da coisa. Nunca tem total, né? Porque o imprevisível sempre ronda. Qual foi a parte mais desafiadora do processo de fazer um filme sobre uma figura histórica para os moradores aqui de Floripa? Eu pensei assim, ele não fala quase no filme, sabe? Ele está mais observando, ele está mais aprendendo. Que eu tentei pegar também a personalidade do Exupéry. Tem isso, né? Tive que dar uma pesquisada nisso também. Agora, acho que a parte desafiadora foi fazer o avião, né? Porque a gente teve que se juntar ir atrás de material. Teve uma parte assim alegórica, né? Que era você construir aquele avião. E poxa, na hora que a gente botou na praia, foi dia 27 de janeiro de 2021, foi uma catarse, porque a praia estava de mau sol, a gente não sabia se o avião ia dar certo. Aí estava montada a asa, mas eu não tinha botado o avião com as duas asas. Então isso só foi acontecer lá na areia, podia acontecer tudo errado. E aí quando deu 7 da manhã, o Arthur, que estava produzindo também, mandou para a gente a foto, estava lá, o dia raiando, o avião lá, disse, opa, vamos lá. Aí isso foi muito assim, mexeu com a praia, porque mexeu com a memória afetiva também. Porque as pessoas vinham dizer, nossa, minha avó lembrava dos aviadores aqui, caramba, não, porque meu avô conheceu, sabe? E as pessoas parando para bater foto, e aí matéria sobre aquilo, sabe? Então, não chegou a interferir a filmagem, óbvio, mas foi bacana de ver assim, o que o avião gerou. A interação do público, né? É isso. E depois também no aeroporto, assim, quando ficou um ano lá no Floripa Airport, toda vez que eu chegava aqui, tinha gente lá batendo foto, tava sempre um negócio legal da galera registrar, assim. E por que você decidiu fazer o making-off do filme? Porque, antes de mais nada, eu achei que o filme ele tinha uma coisa para cumprir, que era mostrar os bastidores, mostrar como é que ele era feito. Acho que é interessante foi a partir das imagens captadas pelo Cristiano Prim, né, que também fez as fotos. No fim tem uma sequência de fotos dele, que é uma forma assim também de passar a experiência do que a gente vê para os próximos realizadores. A pessoa que quer fazer o filme, eu sempre tento ver, sabe? Eu sempre tento ver como é que os outros fizeram, o que deu certo, o que deu errado, que aquilo ali meio que ajuda a gente a se guiar, sabe? Acho que também para registrar o que a gente fez naquela época, né? Porque muitas vezes você faz e a coisa fica para trás, então é bom deixar registrado. Onde o público consegue assistir Nas Asas de Zé Perry? Parece que estará em exibição na TV UFSC. Confirmado. Sim, tem isso.
vai ser uma boa oportunidade para ver não só o trabalho que a gente fez, mas também essa interação com a história, né, da região de Florianópolis, com a ilha. E a gente fez também agora o filme, o das Banhas-Perry, ele passou agora também na colônia de pescadores que apoiou a gente, que é o Instituto Getúlio Manuel Inácio, né? E é legal quando você vê assim também que movimentou o pessoal que fez parte daquilo, sabe? Eles assistindo quando começou a festividades da tainha, sabe? Da pesca, né? Desse ano. Então é bacana você ver assim, as coisas que o filme vai gerando. Agora nós queremos saber um pouco mais sobre a sua carreira e sobre quem é Zé da Silva também. Em mais de 20 anos de trabalho, quando você olha para trás e vê tudo que construiu, o que se passa na sua cabeça? Acho que passa assim que eu costumo dizer assim que eu faço as mesmas coisas que eu fazia quando eu tinha uns 5, 6 anos, que é ficar desenhando, escrevendo, inventando historinhas, sabe? A diferença é que a gente vai achando um jeito, né, de fazer aquilo virar um trabalho, né? Eu me lembro que uma vez fui dar uma palestra num colégio e falei para as crianças, as crianças de 8 anos, quem aqui gosta de escrever? Eu! Quem gosta de inventar historinha? Eu! Quem gosta de desenhar? Eu! Falei, ó, cuidado com os adultos, eles querem que vocês parem. Aí o professor até olhou meio, que conceito é esse, né, que ele está trazendo? Mas foi uma forma folclórica de dizer, né, eu acho assim que eu consegui trabalhar nas coisas que eu já fazia, assim, né? De forma fazer o que era lúdico virar profissional. E lá no início, o que te instigou a seguir esse caminho? Eu acho que assim, minha mãe ficava elogiando os desenhos, né? Aí acho que a pessoa fica querendo buscar isso, sabe? Mas eu acho assim, passa muito por uma visão de mundo da pessoa, sabe? Por exemplo, outro dia fiz uma viagem, aí eu olhei na cidade que eu fui viajar, eu comecei a falar, nossa, mas tem uma história aqui que ninguém nunca contou. Aí eu comecei a imaginar, como é que poderia ser contar aquela história, começo a pesquisar, daqui a pouco eu já estou escrevendo, daqui a pouco estou imaginando um projeto que pode ter para aquilo ali, sabe? Então tem isso, né, de estar sempre imaginando alguma coisa, tipo, por exemplo, assim, o Metropol, ele virou um livro, ele virou documentário, agora eu fico pensando em fazer um filme também, com atores, sabe, de refazer aquela cidade, aquela Vila Operária daquela época. Então tem muito isso, sabe? Muitas vezes é mais forte do que a pessoa. Quando você vê, você já está pensando. Além de jornalista e desenhista, você também é roteirista. Como foi o processo de transição para escrever roteiros? A faculdade de jornalismo te ajudou nisso? Ajudou. Eu lembro que na faculdade de jornalismo foi onde eu comecei a confiar no texto. Eu lembro que o Caran, que era professor de redação, a Gilca, eles começaram a dar orientações e alguns comentários positivos no início, que eu comecei a dizer, poxa, isso aqui, quem sabe eu posso investir mais, né? Depois vieram outros professores também, que eles estão todos, o Barreto, Locatelli, né? O Gatti, que era professor de cinema, acho que teve muita coisa que ele passou também, a gente tinha uma cadeira de cinema, né? Porque tinha assim, o curso de jornalismo, ele tinha também algumas disciplinas que eram da comunicação, não eram estritamente do jornalismo. Então ali, muitas vezes, entrava algum conceito assim da ficção, do audiovisual, tipo essa aula de cinema do professor José Gatti, que a gente via, começava a ter mais contato assim com a história do cinema, e ia criando assim, da Aglair também, que ia criando assim um olhar de estética, que foi importante para... Porque eu sempre desenhei história e quadrinho também, então isso... É uma narrativa que se assemelha um pouco com a ficção no seguinte negócio de misturar o texto e a imagem, sabe? Então, eu sempre que eu vou escrever alguma coisa, eu visualizo, assim, sabe? Eles estão sentados e tem um cara que está em pé espiando na janela, sabe? Você começa a tentar fazer a coisa visualmente sempre. Então, acho que vem daí essa transição. De todos os projetos, qual é o que mais transmite para o público quem é você? Eu nunca pensei isso, mas eu acho que talvez a gente se bota assim sempre um pouquinho em todos os projetos, até naqueles que a gente está colaborando no projeto dos outros, né? Acho que a charge para eu fazer todo dia, a charge
ela exige que você tire das profundezas, né? Porque eu tenho assim curiosidades com futebol, com noticiário, com história, tipo a história do Zé Perry. Então, acho assim, os personagens desenhistas, acho que cada uma tem um pouquinho. Por exemplo, assim, o Zé Perry ele tem um negócio do desenhista, do personagem desenhista. Uma vez eu escrevi um roteiro de um filme que se passa no Rock in Rio também, que tinha um personagem desenhista. O Metropole tem algo que tem a ver com Criciúma, que é a minha cidade. Então, assim, se você for procurar, tem um pouquinho do DNA do autor em tudo. Legal. Quais as suas expectativas para o futuro e até onde você, como profissional, deseja ir? Eu acho que esse ramo de atividade... Eu lembro que eu tinha 18 anos e ficava pensando assim, pô, o cara quando tiver 40, né, vai estar mais maduro, assim, para pensar história. Eu tinha essa ideia quando eu tinha 18. Espero que quando chegar a 40 esteja, né? Mas pensava isso, sabe? Então, porque quem trabalha criando, quem trabalha no audiovisual ou escrevendo, tem uma coisa que você não envelhece, você vê escritores, você vê gente produzindo com 70, 80, então tem isso, né? Porque você não está só trabalhando, você está falando sobre a vida, sobre o ser humano, sobre as relações, principalmente as relações. Acho que elas que movem assim, as histórias, que se você for ver, toda história tem no fundo assim, uma relação até de família, meio mal sucedida. Por exemplo, Guerra nas Estrelas, você vê lá as naves trocando tiro, quando você vai ver, o cara está falando, eu sou seu pai, o Darth Vader. Então tem sempre isso, sabe? O Balzac tinha esse papo de que toda história é sobre a família, né? Então, quanto mais você vai vivendo, você vai vendo essas coisas. Acho que uma coisa que eu quero fazer é trabalhar mais na direção de ficção, que eu gostei de fazer essa experiência no Das um Banho Zé Perry, e nas Asas do Zé Perry, no documentário, vai dar para ver bem como é que foi. Novamente, Zé, muito obrigado por estar aqui hoje, foi ótimo conversar contigo. Obrigado, sempre uma alegria estar de volta à UFSC. O UFSC Entrevista fica por aqui, muito obrigada e até a próxima.